dia, Vide. Mais um domingo aqui, né? Iniciamos a nossa temática. Eu acho que eu vou desconstruir isso, tá? A partir de hoje, né? A temática do mês. Não vai ser temática mais do mês, vai ser temática das semanas. Porque parece que eu fico preso ao mês e aí só tenho mais dois, eu acho que só mais um domingo para falar sobre felicidade, cara. Aí fica difícil para mim. Então a gente deve entrar aí no mês de novembro falando de felicidade. Inclusive, né, sábado, né, Daniel? Estaremos aqui. Cadê o Daniel? Sábado estaremos aqui com os voluntários, 17 horas. Eu quero dar uma palavra para vocês, quero bater um papo com vocês sobre essa cultura de voluntariado, sobre a importância desse exercício nosso enquanto seguidores de Jesus, como discípulos de Jesus. Então, você que é voluntário da VID, voluntário é aquele que já passou aí pelo ID, né? Já fez o ID, já conhece a nossa pegada, o que nós cremos, quem é Jesus, né? Todos esses passos. Inclusive, nós começamos hoje e não vamos começar domingo por conta das eleições, tá? Algumas pessoas tiveram dificuldade de adoecimento, outras estão de plantão. E aí a gente não vai começar o ID ainda no próximo domingo, é só depois das eleições. Então já grava aí. Se você gostaria de saber mais sobre o ID, sobre, inclusive, a VID, você precisa passar pelo ID. Então você me procura, nós estamos fazendo um grupo de WhatsApp e ele se encerra quando encerra o ID, tá bom? Fica tranquilo em relação a isso, tá? Me procura no final da nossa celebração. Então nós temos conversado sobre felicidade. Falei no domingo passado, se você não esteve, né? Dá uma olhada lá nas nossas redes sociais, Vide Belém, lá no YouTube. Está lá a mensagem toda gravada, você vai lá e pode se localizar do que você, de repente, entende sobre felicidade ou desconstruir o que você pensa sobre felicidade. E na palavra da semana passada, quando nós conversamos sobre felicidade, eu falei que felicidade não está do lado de fora. Ou seja, nós não podemos alimentar o nosso movimento neste mundo para buscar ou encontrar a felicidade. Porque se a gente entende que a felicidade depende daquilo que acontece na exterioridade da vida, a gente em algum momento vai se frustrar, ou em circunstâncias mais adoecidas, nós iremos inclusive desacreditar da vida. E desacreditar da vida, como eu falei domingo passado, é se desumanizar. E a proposta de Jesus para nós neste mundo é nos humanizarmos, é nos tornarmos mais humanos, é nos tornarmos mais gente, na relação não apenas comigo mesmo, desse ser humano que sou eu, que vive a dimensão do humano, e que precisa fazer as descobertas enquanto ser humano, mas também eu me torno gente na relação com outra gente. Eu me torno ser humano à medida que eu também me relaciono com os meus semelhantes, que inclusive é a imagem e semelhança de Deus. Quando nós compreendemos a importância da felicidade, numa perspectiva em que aquele que nos alimenta, terminamos vivendo também esse alimento mútuo da felicidade uns com os outros, aí faz sentido. Se nós atribuirmos a felicidade tão somente à exterioridade, um dia a gente vai se frustrar. Se a gente acreditar, por sua vez, como eu comentei domingo passado, que a felicidade reside na minha interioridade, também eu vou me decepcionar. Porque eu não consigo dar conta de mim mesmo. Eu não consigo dar conta das minhas demandas. Eu não consigo dar conta das minhas carências afetivas. Eu não consigo dar conta da minha espiritualidade. Eu não consigo dar conta. Então a minha interioridade, ela também me aponta para um caminho equivocado sobre felicidade. E aí eu falei para vocês o seguinte:
que o nosso movimento neste mundo é que nós amamos mais aquilo que deveríamos amar menos, e amamos menos mais aquilo que deveríamos amar mais. O que significa isso? Nós deveríamos amar mais a Deus e amar menos as coisas. Nós deveríamos amar mais a Deus do que era amar os nossos filhos, a nossa família, o nosso trabalho, o nosso amor. Não estou dizendo que você não vai amar sua esposa, não estou dizendo que você não vai amar sua família. O William já olhou ali para a Ana, fica fria que eu vou continuar te amando. Né? Não é isso que eu estou dizendo. É colocarmos Deus no lugar em que nós não deveríamos colocar. É subjugar Deus, é diminuir Deus no lugar que Ele não deveria estar. A felicidade reside quando nós olhamos para o amor de Jesus, e este amor nos constrange, e aí nós conseguimos a viver a dimensão da vida feliz. É uma outra pegada, é um outro caminho. E aí a gente está conversando sobre Mateus capítulo 5. Mas por que Mateus capítulo 5? Então abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo 5. O que é Mateus, né? O que é a lente de Mateus, o olhar de Mateus pode nos ensinar sobre felicidade? O que ele escreveu que fez com que eu separasse esse texto para nós conversarmos aos domingos? Primeiramente, é importante, logo no início do texto, nós vamos falar sobre a felicidade, mas também é importante a gente compreender esse local do texto, esse lugar do texto. E diz o texto assim, acompanha aí. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte, ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Jesus diz: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando, por minha causa, os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Cara, quando a gente olha esse texto, e até mesmo se você olhar, fazer um resgate das mensagens anteriores, em que eu preguei 5 domingos sobre graça aqui, está lá no YouTube Vídeo Belém. Você vai dizer assim: caramba, Valmir, parece que esse texto é um texto meritocrático. Eu só tenho isso se eu me comportar assim. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, parece-me, a grosso modo, que eu só vou ter o reino dos céus, eu só vou viver a dimensão do reino dos céus, se eu for pobre de espírito. É ou não é? Se a gente continuar com este olhar, a gente vai entender assim: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Eu só serei consolado se eu chorar. E o consolo de Deus vai muito além do choro. Então parece que a pegada da tradução nos induz a compreendermos: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Eu só vou herdar a terra se eu for manso. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Parece que eu só tenho aquilo se eu tiver isso. Eu só vou ter o reino dos céus se eu for um homem correto. Eu só vou viver a dimensão
da caminhada com Jesus, eu só vou viver a experiência cristã, a experiência de viver o Evangelho de Jesus, se eu me comportar desta maneira, desta forma, se eu me encaixar nesta forma. E não é verdade isso. Porque assim, já que eu vivo a perspectiva, já que eu vivo o reino de Deus, eu sou manso e humilde de coração. Já que eu vivo a dimensão do reino de Deus, eu sou pobre de espírito. É o contrário. É o inverso. Inclusive o reino de Deus é ponta cabeça. A lógica deste mundo é diferente da lógica de Jesus. A lógica do reino de Deus é diferente da lógica do reino deste mundo. É totalmente diferente. Eu não consigo ser humilde de espírito, com as minhas próprias forças, com os meus próprios méritos, com a minha própria experiência, com a minha própria caminhada de vida. Eu não consigo ser pobre de espírito, com a minha própria força. Você não conseguirá viver a experiência cristã com a sua própria força. Isso se chama, sabe o quê? Religiosidade. Aliás, se você sair daqui com peso hoje, você saiu com peso da religiosidade. Se você sair com peso da culpa hoje, você vai sair com peso da religiosidade. Porque a religiosidade, ela provoca culpa. Ela aprisiona as pessoas. Ela torna as pessoas cativas. A religião faz isso. E o Evangelho não é religião. O Evangelho é uma caminhada natural de uma vida simples com Jesus. Isto é Evangelho. Então, quando a gente olha para o texto das bem-aventuranças, a gente não pode olhar para o texto das bem-aventuranças, entendendo que isso é um código de conduta. Porque se for código de conduta, eu não consigo. Se for código de conduta, isso vai gerar culpa. Se for código de conduta, eu não vou dar conta. Não é código de conduta. É um convite de Jesus para andar com Ele, e dia a dia andando com Ele, nós nos tornamos gente. Inclusive, Carlos Queiroz, é um livro que a gente está conversando, né, a partir dessa leitura. Inclusive, você pode comprar, né? Esqueci o título do livro, mas eu ponho lá do grupo. Carlos Queiroz vai falar exatamente isso. O convite das bem-aventuranças é para que você se torne gente. Gente como Jesus foi gente. E aí, quando você olha para as bem-aventuranças, eu não consigo encontrar uma outra pessoa que não seja Jesus. Jesus foi o cumprimento das bem-aventuranças. Jesus foi a manifestação desse ser humano perfeito. Eu gosto da expressão do Ed René, quando ele diz que, quando compara Jesus com a gente, é como se a gente fosse, Jesus fosse esse homem de verdade, esse ser humano de verdade, e nós como um boneco de pano. Tamanha é a distância que existe entre nós e Deus. E em que momento nós nos tornamos seres humanos de verdade? Na experiência da caminhada com Jesus. Então, se eu estava pensando ontem, eu fui impactado ontem, eu não sei que as pessoas que estiveram comigo lá no Projeto Sorrir, ontem pela manhã, quando nós tivemos oportunidade de brincar com as crianças, lá no PAA, que é um projeto que a gente está reativando aí, juntamente com a Renata, com suporte para ela, e outras pessoas já estão sensibilizadas e se movimentando em relação a isso. Eu fiquei pensando, eu saí pensativo, reflexivo,
sobre a minha condição de ser humano, seguidor de Jesus. E aí eu fiz uma análise assim, caramba, será que eu me tornei um ser humano melhor? Será que quando eu olho para trás, depois da minha experiência com Deus, eu me tornei uma pessoa mais sensível? Eu me tornei uma pessoa mais misericordiosa? Eu me tornei uma pessoa mais mansa? Eu me tornei uma pessoa mais que busca justiça, que tem fome e sede de justiça? Porque às vezes, gente, o que é que acontece, e vou falar de mim, eu não tenho um problema de falar de mim, minha esposa estava conversando comigo, ela fez uma observação, eu disse, caramba, mas eu falo mal de mim, cara, lá na vida, não tenho problema com isso, porque eu sou ser humano. E aí eu disse assim, perguntando para mim mesmo, será que eu me tornei um ser humano melhor? Ou essa experiência aqui com o Projeto Sorrir foi apenas um momento de choque de realidade, de choque social, de choque psicológico, e aquilo me impactou, e eu volto para um outro mundo, o mundo do meu apartamento, o mundo do meu quarto com ar-condicionado, o mundo da Netflix, o mundo eu estava vendo uma reportagem essa semana, falando que nós estamos vivendo neste mundo do encantamento das redes sociais. A gente não posta foto feia, né? Você dá uma maquiada, às vezes vai lá para o Photoshop, né? A Larissa fez um milagre comigo. Eu disse, não sou eu, isso aqui não sou eu, Larissa. Esse cara está muito bonito para ser eu. Mas é o milagre da câmera fotográfica, né? Eu volto para a minha outra realidade. Quando eu escuto de uma criança de 4, 5 anos, aquela criança tinha, Érica, 4, 5 anos de idade, em que a mãe foi vítima de estupro, e ela não deu conta de ver esta criança, é assim o meu olhar para essas pessoas, que relembrava ou revivia aquele ato de violência que ela foi atingida. E ela entendeu que para se livrar da sua dor, da lembrança do estupro, de reviver o seu sofrimento, ela entendeu que matar a criança seria o caminho. E a Érica pegou, acolheu esta criança de 4, 5 anos e levou para o Projeto Sorrir. É impactante isso. Eu estava ouvindo a música ali, não deves nada para mim, não quero nada além de ti. Eu comecei a chorar, porque o pobre de espírito é aquele que reconhece que ele não tem nada para oferecer, ele não tem nada para entregar, por 2 motivos. Porque este ser humano, ele é um ser humano vacilante, que comete deslize, que ainda ama este mundo muito mais, e muito mais é por minha conta, do que ama o próprio Deus. Este é o ser humano. E este ser humano, como ele é impactado? Como acessar este ser humano? E essa história me atravessou de alguma maneira. Por quê? Porque como eu sou, e tento, e trabalho, e busco ao Senhor, e olho para a cruz, do grande amor que moveu Jesus, que moveu o próprio Deus, e olho para aquele amor, e ainda assim eu não consigo ser um cara justo. E ainda assim eu não consigo. E dia a dia Deus me trata.
E dia a dia eu olho para a cruz. E dia a dia eu olho para o seu amor. E dia a dia eu me emociono com as histórias de Jesus, com os atos de Jesus, com o comportamento de Jesus, com a sensibilidade de Jesus, com a forma de ser gente de Jesus. Então eu não tenho nada para oferecer, porque eu sou esse ser humano caído, resgatado, mas não justo, mas não perfeito. Segundo, eu sou esse pobre de espírito. Por que eu posso oferecer para Deus, se Ele é tudo, se não lhe falta nada, que Ele é suficiente? Como entregar alguma coisa para Deus? Não tenho. Sou um pobre. Sou um pobre de espírito. Você é um pobre de espírito. E se somos pobres de espírito, Mateus não apenas apresenta esse pobre numa perspectiva econômica, mas o pobre no sentido de ser. Que eu, na minha condição humana, eu preciso ser esse pobre de espírito na relação com o outro. Que por mais que eu entregue tudo, e Paulo, em 1 Coríntios capítulo 13, ele diz: ainda que eu ame, e este amor seja capaz de entregar meus bens, entregar minha própria vida, e não tiver amor, nada disso serve. Porque de repente eu preciso da aprovação do outro. Porque de repente eu preciso do olhar do outro. De repente eu preciso ser validado pelo outro. Porque de repente isso é que me move para o outro. Enquanto o outro não me acolher, poxa, que bacana. A Vide esteve presente no Projeto Sorrir. A Vide esteve com as crianças. A Vide brincou com as crianças. A Vide deu presente para as crianças. A Vide pagou brinquedo para as crianças brincarem. E de repente, se a Érica diz assim: beleza, obrigado, vocês não fizeram mais do que a obrigação de vocês. Será que a gente ia... Que falta de consideração e sensibilidade. Não vamos mais ajudar. Viu só? Aquilo que conseguimos entregar nunca será suficiente, porque somos pobres. Aliás, quando você olha para o livro de Filipenses capítulo 2, versículo 5, Filipenses capítulo 2, versículo 5, a gente vê um Deus despido. A gente vê um Deus humilhado. A gente vê, de acordo com a tradução, e a tradução mais acertada, a gente vê um Deus escravo. Escravo por quê? Porque ele precisou se colocar no lugar de escravo, ser morto, crucificado e morto, para resgatar aqueles seres humanos que não mereciam. Aqueles seres humanos ricos, aqueles seres humanos que se achavam, que poderia viver a experiência da existência longe de Deus, afastado de Jesus. Mas esse Deus se entregou e se humilhou mais ainda, porque Ele assumiu a condição humana. Se a gente pudesse usar, se a gente usar uma linguagem popular aqui, Jesus se humilhou tomando a forma de gente. Jesus se humilhou cabendo num ventre de uma mulher. Jesus se humilhou cabendo na limitação do ser humano. Isso é humilhação. Isso é ser escravo. E ele, neste movimento de amar, nesse movimento permanente de amar,
ele chegou com os seus discípulos, perto ali da multidão, na multidão de seres humanos, com suas histórias, com suas dores, com seu sofrimento, como vítimas de violência de Roma. Mateus escreveu a partir desse olhar de opressão de Roma, de violência romana, de julgo romano, de discriminação romana, de tirar do pobre aquilo que nem ele tinha, mas tirava, de usar os próprios judeus para cobrar impostos dos judeus, que eram os publicanos. Então olha só, essa violência. Tanto é que Paulo, no capítulo 8, versículo 18 do livro de Romanos, ele diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. E Paulo diz assim: eu reconheço o sofrimento de vocês, eu sei o que vocês estão passando, eu sei o que vocês estão vivendo. E por isso que Mateus diz: bem-aventurados os pobres de espírito. Pobre na condição social. E não dá também para olhar a Bíblia fora da literalidade também. Precisamos ler a Bíblia literal também. Nós precisamos ler a Bíblia numa outra dimensão, da dimensão das metáforas. De acordo com o momento que a igreja estava vivendo, não tem como a gente também não olhar esse texto numa perspectiva econômica de sofrimento, de limitação. Então eles são bem-aventurados, os pobres de espírito, porque eles precisam viver, sentir, entender que eles podem viver a dimensão do reino de Deus. Então nós não podemos olhar o Sermão do Monte com um olhar apenas de a felicidade reside em mim. Eu preciso ser feliz. Então está aqui a receita para a felicidade. Então eu preciso ser pobre de espírito, eu preciso ser misericordioso para alcançar a felicidade. E a felicidade não é nesta relação verticalizada. Nós somos felizes nesta relação máxima de amor, de relação de amor, porque o convite de Jesus para as bem-aventuranças é resgatar a relação desse discípulo com o seu mestre. Isso é um resgate que ele apresenta. E a felicidade é isso mesmo. Mas dentro do conceito e da experiência do Evangelho, nós não podemos entender que a felicidade, ela finaliza em mim. Ela acaba em mim. Ela tem a sua completude em mim. Porque aí não seria Evangelho. Porque aí não seria pegada cristã. Porque aí não seria uma caminhada com Jesus. Se eu pensar que a felicidade, ela tem a sua completude em mim, eu estou vivendo e alimentando o meu próprio ego adoecido. Eu estou alimentando a minha própria superioridade em relação aos outros seres humanos. Eu sou feliz e você não é, então é problema seu, e não é problema meu. A felicidade eu encontrei, se você não encontrou, cara, dê o seu jeito. E o discípulo de Jesus, ele não tem um olhar apenas sobre si. Ele tem um olhar sobre o outro. É o discípulo que busca a felicidade, mas ele entende que a felicidade que ele tem
pode ser vivida com o outro, pode ser compartilhada com o outro, pode ser troca com o outro, pode ser crescimento com o outro. Aí a felicidade, ela começa a fazer sentido. Porque felicidade não é busca, presta bem atenção. Felicidade não é busca. Eu vou buscar um amor para ser feliz. Vou terminar a universidade para ser feliz. Eu vou ter um grande emprego para ser feliz. Eu vou procurar uma igreja muito bacana para ser feliz. Eu vou escolher as pessoas para construir uma família bacana para ser feliz. A felicidade não é busca, a felicidade é sentido. Na minha prática profissional, é muito comum escutar assim, as pessoas trazendo os seus momentos de sofrimento. Porque fulano de tal falou isso para mim, porque o meu pai foi duro comigo, isso ficou aqui, isso eu guardei aqui. E a minha família é muito desorganizada e eu não consigo ser feliz, porque eu ouvi muitas coisas duras sobre mim, eu fui violentado, eu fui machucado, e tudo que as pessoas falam sobre mim, eu termino acreditando. Estava atendendo uma pessoa social, uma senhora com um distúrbio mental, com um sofrimento psíquico assim avassalador. E ela disse: eu sou feia. Aí eu disse: por que você é feia? Porque eu vejo as outras pessoas mais bonitas. Ela era uma idosa. Eu disse: mas passamos por várias fases da beleza. A criança, a adolescência, o adulto, a velhice. São belezas diferentes. Então quando você olha para quem? Eu olho para as pessoas mais novas. Mas as pessoas mais novas têm uma beleza. E a sua beleza onde está? E a beleza é só aquilo que a gente mostra? Ou aquilo que nós somos? Aí eu comecei a exemplificar, porque ela é uma pessoa bem simples, do que seria a beleza. Beleza acima da exterioridade. Acima da exterioridade. E aí o que é que acontece, gente? Essas bem-aventuranças, elas não dependem daquilo que acontece fora. É um ato de quê? De sentido. E voltando para a minha prática também, aí eu disse assim para a pessoa: ô Emerson, que cor é a tua camisa? Aí você vai responder para mim: é preta. Aí eu vou rebater para você: não é preta não, é amarela. Amarela? Não, é preta. Não, cara, é amarela. Aí você vai dizer: é preta. Aí eu vou dizer: cara, você precisa enxergar isso direito. A sua camisa é amarela. Aí você vai dizer: é preta. É amarela. A felicidade não é uma busca. A felicidade é um sentido. O que significa isso? A minha camisa é preta porque ela faz sentido para mim. A felicidade é um sentido quando nós olhamos para a cruz. A felicidade faz sentido quando nós olhamos para o amor de Jesus. A felicidade faz sentido quando nós percebemos e vivemos a dimensão do amor com Jesus. Isto faz sentido. Então, se faz sentido, como a camisa dele é preta, e faz sentido para ele, de verdade é preta, não tem nada neste mundo que possa abalar a felicidade que está em nós, porque faz sentido. Não depende das circunstâncias, não depende de atos de quem quer que seja,
Não depende do tratamento do outro conosco. Porque esta felicidade lá fora é efêmera. Ela se dilui facilmente. A felicidade das bem-aventuranças, que você leve para a sua casa, para a sua vida. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. Como vivemos a dimensão do reino de Deus, que é um reino invertido, amar os não amáveis, oferecer a face àquele que nos agride, amar os nossos inimigos. Olha, tudo inverso isso aqui, um reino invertido mesmo. As bem-aventuranças é a manifestação encarnada de Jesus. Em outras palavras, ele disse: eu sou pobre de espírito, porque eu deixei o meu reino para vir para este reino caído. Eu abri mão da minha, não usei como prerrogativa a minha divindade, como justificativa esse ser que sou, ser Deus que sou. Eu não usei como um justificativa isso, eu me submeti, eu me fragilizei. Eu sou pobre de espírito. Eu sou sensível, eu choro. E Jesus chorou. Eu sou manso, eu sou humilde. Eu deixei o meu mundo para caber no mundo de vocês. Eu queria encerrar nesta manhã e dizer algumas últimas palavras. Talvez você olhe para as bem-aventuranças e diga que este padrão é muito alto para você. Esse estado está muito longe de você. Mas precisamos viver a dimensão de ser gente. Quando nós saímos, quando eu saí lá do Projeto Sorrir, voltei para minha casa, parece que a coisa vai esfriando. Não é verdade? Vocês sentiram isso, meninas e meninos? Estiveram lá comigo, ou só eu mesmo que sou difícil? A gente volta para a nossa realidade. A gente volta para a nossa desumanização. E tocamos a vida. E naturalizamos o sofrimento. Uma criança é estuprada, é violentada, é abusada. Normal. Isso acontece em vários lugares do nosso país. Uma família não tem o que comer. Valmir, quantas famílias não têm o que comer, né, Valmir? É só com o relacionamento com Jesus que nós podemos nos humanizarmos e não apenas chorarmos com os que choram, mas também se apresentar nesta relação dizendo: eu quero ser uma das pessoas que cure suas feridas, que coloque um óleo. No capítulo 9 de Mateus, versículo 35, diz que Jesus percorria todas as aldeias e cidades e viu as pessoas como ovelhas que não tinham pastor. E diz o texto que ele ficou angustiado. Pessoas sem direção, pessoas sem cuidado. Você não dá conta de cuidar de você mesmo. Por isso que nós aqui da vida estamos
aqui com os pequenos grupos. Ontem a gente viveu um momento tão gostoso, tão agradável, em que uma pessoa começou a desabafar, a falar das suas dificuldades, das suas dores, e aí nós choramos, nós ficamos sensibilizados, e dissemos assim para ela: conte com a gente está aqui, a gente é uma família, a gente é uma igreja, a gente é reino de Deus. Não deixe, não permita que este mundo te desumanize. Não permita naturalizar as coisas e o sofrimento humano. Não coloca verniz neste mundo, não coloca verniz neste mundo, para não ver as dores dos outros, para não ver o sofrimento dos outros, para não ver as enfermidades dos outros, para não ver as histórias de dores dos outros. Não coloca verniz disto, porque se você não faz contato com a dor do outro, você não faz parte do reino de Deus. E o reino de Deus não é só amorzinho e beijinho na testa, tchau, tchau, né? Meio antigo isso, né? O reino de Deus é envolvimento, é colar no outro, é viver com o outro, é trocar com o outro, é servir ao outro, é andar com o outro, é caminhar com o outro, é chorar com o outro, é padecer com o outro, é cuidar do outro, é amar o outro. Isto é reino de Deus. E nós, enquanto igreja de Jesus, queremos viver essa beleza de reino de Deus. Não queremos colocar verniz neste mundo, queremos viver o Evangelho de Jesus. Então, bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados somos nós, igreja de Jesus, que vive o reino de Deus. Curve sua cabeça. E como corpo de Cristo, como igreja de Jesus, eu queria que, independente se você conhece a pessoa ou não, nós estamos num ambiente falando de sagrado. Então pega a mão do seu vizinho aí, ó, aproxima dele, ó. Tem aqui algumas cadeiras mais, pessoas mais juntas. Pega na mão dele aí, dela aí. Vamos orar juntos enquanto comunidade do reino de Deus. Senhor, queremos apresentar aqui a nossa humanidade, muitas vezes corrompida, às vezes, pelas coisas deste mundo. Te peço perdão, porque nós somos impactados com histórias de sofrimento, como desta criança lá do Projeto Sorrir. Mas às vezes a gente volta para as nossas casas, para os nossos cômodos. A gente se conforta com a nossa, e se contenta com a nossa comodidade. Saímos daqui, vamos almoçar, seja em casa, seja no restaurante. Vamos viver. E não há nada, nenhum problema em relação a isso. Sabemos disso, Senhor. Nós precisamos, nós gostamos dessas coisas também, mas não queremos amar mais isso e menos a Ti. Nós queremos amar mais a Ti e menos a essas coisas. Então nos ajuda, nos fortalece. Precisamos de Ti. Precisamos de Ti. Queremos ser a igreja da comunidade do reino de Deus, que quer viver a experiência da felicidade na relação contigo, mas viver a experiência da felicidade na partilha uns com os outros. Amém.